Irmãos amados, Deus verdadeiramente está neste lugar. E este Deus presente é o Deus que fala pela sua palavra, e a sua voz é poderosa. A sua voz despede chamas de fogo. A sua voz faz tremer o deserto. A minha oração é que nesta manhã o Espírito de Deus tire o tampão dos nossos ouvidos. Que nesta manhã o Espírito de Deus tire a venda dos nossos olhos. E que nós ouçamos o que Ele tem para nós. Eu vou ler o mesmo texto que foi lido já neste culto. Como a repetição é uma lei do aprendizado, vamos voltar a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Versículo 12. Até o versículo 17. E depois leremos os versos 28 e 29. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Versos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Irmãos queridos, eu estou convencido à luz das Escrituras, e tendo a história destes 20 séculos atrás de nós, de que a maior necessidade hoje da igreja, como foi no passado, é de experimentar um verdadeiro e genuíno avivamento. Nós não produzimos esse avivamento, nós não administramos esse avivamento, nós só poderemos preparar o caminho dele. Nós não podemos nos conformar com uma vida rasa, medíocre, pobre espiritualmente, quando Deus tem para nós riquezas insondáveis. Nós não podemos viver mergulhados numa vida árida, quando Deus tem para nós vida abundante. Nós não podemos nos contentar com gotas, quando Deus promete para nós rios de água viva, fluindo do nosso interior. E hoje, à luz desse texto, eu gostaria de pensar um pouco com vocês sobre este assunto. Primeiramente dizendo que este avivamento só começa
quando você e eu, quando nós, povo de Deus, temos consciência da crise que se abate sobre nós e sobre a nossa nação. Quando você olha para o livro de Joel, antes de entrar no texto lido, ele relata uma situação de crise nacional, de um juízo de Deus sobre a nação, de um inimigo que vem com seu poderio militar e bélico para massacrar aquela nação de Israel. Os campos não produzem, a seca severa, o fogo devastador, os gafanhotos que estão devorando tudo. É uma cena cinzenta, é uma crise nacional, é um drama que atinge de cheio o povo de Deus. E quando eu olho hoje para o Brasil, para o mundo, não importa a condição econômica do país ou das nações, há uma crise, irmãos. Crise moral, crise espiritual, afronta contra Deus, zombaria contra Deus, os valores invertidos, a justiça sendo violentada, a moral sendo arrastada na lama, o mundo rendido ao pecado e à miséria. Você olha para o cenário religioso e vê tantas igrejas que já se afastaram da verdade, que já mergulharam no liberalismo teológico, que não creem mais na Bíblia, que não tem mais nenhum fervor espiritual, que não creem mais que essa palavra é inerrante, é infalível, é suficiente, estão vivendo um marasmo, um deserto espiritual. Você olha para o cenário religioso e vê igrejas e mais igrejas lotadas de pessoas buscando um misticismo, um sincretismo religioso, não querem Deus, querem apenas as bênçãos de Deus, trocam Deus pelas dádivas de Deus, mergulhadas numa espiritualidade completamente fora dos padrões divinos. Você olha para a igreja hoje e vê tanta gente com ortodoxia morta, dizendo-se ortodoxos, conservadores, mas áridos, secos como um poste, áridos como um deserto, sem vida, sem entusiasmo, sem alegria, sem brilho nos olhos, sem fogo no coração, sem fervor espiritual. E hoje, mais do que nunca, precisamos fazer uma análise do nosso coração. Porque se essas chuvas de Deus estão sendo retidas, não é porque os céus estão indiferentes, não é porque a mão de Deus está encolhida, não é porque os ouvidos de Deus estão surdos, não é porque Deus não tem mais interesse em reavivar a sua igreja. Se essas chuvas estão sendo retidas, há um impedimento no caminho, há uma barreira entre as chuvas e a terra seca, há certamente um obstáculo, e esse obstáculo chama-se pecado. E para que o avivamento chegue, amados, é necessário que entendamos esta mensagem do profeta Joel. E eu queria que você então pudesse olhar comigo o que está escrito. Avivamento começa também com esta volta para Deus. Volta para Deus. E como é que é essa volta? Qual o processo dessa volta? Em primeiro lugar, está escrito no verso 12: convertei-vos a mim. Nós temos muita religiosidade no Brasil, mas não se trata de religiosidade. Não é uma conversão a uma instituição religiosa, há um estilo de culto, há uma bandeira doutrinária, por melhor que ela seja. É uma volta pessoal, é uma conversão pessoal, é um relacionamento pessoal, é intimidade com Deus, é deleitar-se em Deus, é fazer de Deus o centro da nossa vida, da nossa conversa, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa agenda. Eu pergunto, qual é o assunto ao redor da mesa, na nossa casa? Qual é o papo no restaurante? Qual é o papo nas férias? Qual é o papo
nos passeios? O que enche o coração? O que faz brilhar os olhos? Mas mais do que isso, irmãos, essa volta precisa ser uma volta, diz o texto, com profundidade, de todo o vosso coração. Às vezes nós buscamos a Deus num momento de impulso emocional, onde nós falamos, onde nós choramos, onde nós nos alegramos, mas ao descermos as escadas do templo, ali mesmo no pátio do templo, parece que o papo é outro, parece que a conversa é outra, parece que o assunto é outro, parece que a tônica é outra, parece que os desejos são outros. Não é uma busca rasa, não é uma busca superficial. O povo foi alertado pelo profeta Oséias: ó Israel, o seu amor por mim cedo passa. O texto prossegue e diz que essa volta tem que ser uma volta com diligência. Por isso ele diz: convertei-vos a mim com jejuns. É quando desejar encontrar com Deus é mais urgente, mais necessário do que se alimentar. É quando você, em vez de ter fome dos prazeres das coisas boas da terra, você substitui as coisas boas da terra por aquele que é o doador das coisas boas da terra, e você tem mais fome de Deus do que fome das coisas boas que Deus deu. O profeta diz que essa volta tem que ser com o coração quebrado. Convertei-vos a mim, com choro e com pranto. A não ser que eu entenda a santidade de Deus, e a não ser que eu entenda a pecaminosidade do meu coração, meus olhos estarão secos. Secos. E nós estamos buscando a Deus com os olhos secos demais, enxutos demais, com o coração duro demais. Oh, se nós pudéssemos ter os olhos abertos para compreendermos a graça de Deus, o amor de Deus, a sublimidade de Deus. Talvez o homem de mente mais brilhante que a América já produziu, Jonathan Edwards, narra que certa feita ele caminhava, andando a cavalo pelas estradas, indo pregar. Ele foi tomado por um gozo tão inefável, por uma alegria tão indizível, que ele apiou do seu cavalo, abraçou o pescoço do seu cavalo e por longo tempo debulhava-se em lágrimas, meditando na sublimidade do amor de Deus por ele. O seu coração foi debulhado, a sua alma foi profundamente compungida, e as lágrimas vieram, lágrimas de alegria, lágrimas de gozo, lágrimas de exultação, por compreender quão maravilhosa graça o havia alcançado, quão grande o amor de Deus por ele. O profeta prossegue e diz assim: essa volta tem que ser uma volta sincera. Ele responde, ele diz aí para nós, você pode conferir no verso 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que ele diz isso? Porque dentro da espiritualidade israelita, numa hora de um pânico, de uma declaração muito chocante, ou de uma realidade muito dura, o povo rasgava as vestes. E rasgar as vestes passou a ser sinônimo de quebrantamento. E de repente essa espiritualidade cênica, teatral, começou a substituir a verdadeira espiritualidade do quebrantamento do coração. O que Deus quer não é uma coisa cênica, teatral, apenas para os homens ficarem impressionados. O que Deus quer é que o coração, lá internamente, seja rasgado numa volta para Deus com profunda, plena e completa sinceridade. Mas notem mais, o profeta está mostrando para nós a urgência desta volta. O versículo 12 começa assim: ainda assim, agora mesmo. Ainda assim por quê? Porque a crise está chegando, porque o juízo está vindo, porque a nação está sob um severo juízo que vai devastar a nação. Na porta de entrada do juízo, na hora H, onde o juízo vai ser derramado, Deus diz: ainda assim, agora mesmo, é possível reverter esse quadro, é possível mudar esse cenário terrível, é possível voltar-se para Deus e Deus suspender o castigo e derramar a sua misericórdia. Oh, irmãos, quando o povo de Deus se volta para Ele com o coração quebrantado, muita coisa pode ser evitada na nossa vida, e Deus suspendeu o juízo, e Deus, na sua ira, lembrar-se da misericórdia e reverter a situação, trazendo para o seu povo um grande reavivamento espiritual. Mas Ele dá um encorajamento para você se voltar para Ele, nessa hora de urgência. Olha comigo o versículo 13b,
e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. O que é avivamento, irmãos? Nas palavras do profeta Abacuque, avivamento é Deus lembrar-se da sua misericórdia na sua ira. Os nossos pecados atraem a ira de Deus, ofendem a santidade de Deus. Mas quando Deus olha para o seu povo e vê um coração quebrantado, quando Deus olha para o seu povo e vê um povo sedento, então Deus diz: na minha ira, vou me lembrar da misericórdia, vou ser compassivo, eu vou abençoar, eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Agora notem, quem é que deve participar deste avivamento? E é curioso que o profeta comece da seguinte maneira, a partir do versículo 15. Primeiro, tocai a trombeta em Sião. Significa o seguinte, que o juízo precisa começar na casa de Deus. Eu estou esperando que o mundo mude. Eu estou esperando que os drogados sejam libertos, eu estou esperando que os ébrios sejam sóbrios, eu estou esperando que os adúlteros tenham vida santa, eu estou esperando que os homens desonestos sejam íntegros, eu estou esperando que o governo seja íntegro, eu estou esperando que a faxina seja feita nessa nação. Deus está dizendo o seguinte: pois eu vou começar esse processo, é dentro da igreja, eu vou começar esse processo, é na minha casa, é ali na minha casa, é dentro de Sião que a trombeta vai começar a ser tocada, porque o juízo começa pela casa de Deus. E ele começa dizendo o seguinte: promulgar um santo jejum, proclamar uma assembleia solene, congregai o povo, santificar a congregação. Então ninguém vai ficar de fora. Avivamento não é para os pastores, para os presbíteros, para os diáconos, para os líderes, para os professores. Avivamento é para todo mundo, é para a criança, é para o velho, é para o jovem, é para o adolescente, é para todo mundo é convocado, todo mundo é conclamado, ninguém fica de fora. E aí ele começa a nominar quem deve estar presente. Primeiro, quem tem que acertar a vida primeiro, ajuntai os anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes. A igreja é o retrato da sua liderança. Nós, líderes, precisamos primeiro acertar nossa vida com Deus. Os primeiros a serem convocados nominalmente somos os anciãos, são os líderes. Depois diz o texto: convoque também os filhinhos. E aí ele faz uma distinção entre filhinhos e os que mamam, mostrando para nós que crianças tenras e adolescentes e jovens são chamados. Amados irmãos, leia a história da igreja e vocês vão ver que muitas vezes Deus levantou adolescentes para começarem grandes avivamentos espirituais. Nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer na vida de um adolescente cheio do Espírito Santo. Eles precisam ser conclamados. Mas o texto prossegue e diz: chame também o noivo e a noiva. Ele está dizendo que mesmo que seja no dia do casamento, no dia das núpcias, este assunto é tão vital e é tão urgente, tão necessário, que é mais importante do que se casar, é buscar de Deus um avivamento espiritual. Mas há uma palavra muito solene no verso 17 para os sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles que tinham duas funções específicas. Primeiro, cabia ao sacerdote ensinar o povo a lei de Deus. E cabia ao sacerdote interceder pelo povo. O sacerdote tanto levava a palavra de Deus para o povo, quanto se posicionava em favor do povo, orando a Deus por ele. Esse sacerdote é conclamado mais do que a orar, ele é conclamado a chorar. A chorar. E uma das coisas que Deus faz no tempo de avivamento, irmãos, é pôr esse peso no coração dos pastores. Esse peso, essa dor. E a oração é esta. Prestem bem atenção, versículo 17: poupa o teu povo, ó Senhor. Poupa a tua igreja, ó Senhor. Poupa em que sentido?
Poupa em que sentido? E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Olha para as nações, irmãos. Muitas igrejas hoje são mais conhecidas pelos seus escândalos do que por causa da sua piedade. Olha para as igrejas e vocês vão que os meios de comunicação de massa, os telejornais, os periódicos, os jornais, comentam mais acerca dos escândalos, dos desvios e das coisas loucas que às vezes acontecem na chamada igreja de Deus, do que falar da sua piedade, do seu exemplo, da sua vida de santidade. E esse sacerdote está orando: Deus, não entregue o teu povo ao opróbrio, não permita que o povo achincalhe com a tua igreja, não permita que o teu povo seja motivo de zombaria lá fora, Senhor, não permita que as pessoas façam escárnio do teu povo, por uma razão simples, ele diz no verso 17, porque a pergunta que os ímpios vão fazer é esta: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? O sacerdote está chorando, irmãos, porque quando a igreja é achincalhada lá fora, é a honra de Deus, é o nome de Deus, é a santidade de Deus, é a glória de Deus que é atingida. Mas agora notem vocês, que depois que o povo de Deus se volta para Deus, versículo 18, reverte a situação. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e fez o quê? Compadeceu-se do seu povo. E se você prosseguir na leitura, você vai ver no verso 19, que em vez de gafanhotos, o fogo e a seca destruir, vai ter prosperidade. E eu vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. Em vez de você encontrar os exércitos inimigos marchando contra o povo para destruí-lo, você lê no verso 20 que Deus vai dar livramento, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Em vez da seca assoladora, você vai ler no verso 23, que Deus promete a chuva. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Em vez de você ser tomado, saqueado, espoliado, o que Deus promete é restituição no versículo 25, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto brigador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Se você percebe, é que Deus estava longe do povo por causa do seu pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O que você encontra agora é a presença de Deus no verso 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será o quê? Envergonhado. Louvado seja o Senhor. Quando há arrependimento, a reversão do juízo que devia cair sobre o povo, Deus reverte isso e manda bênção. Agora, note comigo o verso 28. Por favor. Como é que esse avivamento culmina? E acontecerá depois. Notem isso. Não acontecerá antes. E acontecerá depois. Eu não promovo avivamento, eu não administro avivamento, mas eu preciso preparar o caminho para o avivamento. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa se cumpriu no Pentecostes. E ao cumprir-se no Pentecostes, Pedro diz algo importante, porque se fosse só ali, a gente podia pensar, bom, nós temos que olhar pelas lentes do retrovisor e apenas estudar a história. Mas Pedro disse, esta promessa é para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que ainda estão longe, esta promessa é para todos quantos o Senhor Deus chamar, esta promessa é para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esta promessa é para hoje, 10 de fevereiro de 2019. Acontecerá? Depois. Depois de quê? Depois que nós nos voltarmos para Deus. Depois que nós nos arrependermos. Depois que nós chorarmos. Depois que nós acertarmos a vida com Deus. Depois que os líderes, depois que os adolescentes, depois que as crianças, depois que os pastores se voltarem para Deus, Deus promete derramar sobre nós do seu
Espírito. E essa bênção, irmãos, é uma bênção universal, significando o seguinte, sobre toda a carne. Sobre toda a carne significa o seguinte, não é para todos sem exceção, mas é para todos sem acepção. E aí ele vai definir que é uma bênção abundante, porque eu derramarei, não é gota, é um derramamento, é uma bênção segura, eu derramarei, é Deus quem promete, não é um homem. É uma bênção sem preconceito de sexo, filhos e filhas. É uma bênção sem barreira de idade, velhos e jovens. É uma bênção sem preconceito social, servos e servas. É uma bênção que traz esperança, irmãos. Vai ter sonhos, vai ter visões. Preste atenção o que está escrito aqui. Preste atenção. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. O que significa isso? Se você convive ou já conviveu com uma pessoa bem idosa, via de regra, você vai perceber que essa pessoa faz do seu passado a sua maior glória. Ela conta com muita empolgação as coisas do passado. Eu me lembro do meu pai me contar as histórias mais empolgantes e contar às vezes, 2 vezes no mesmo dia, a mesma história com a mesma empolgação. Quando diz que os vossos velhos sonharão, não está falando de sonho, de comer demais e sonhar de noite, não. Está falando de sonhos, de projetos. A pessoa está com a cabecinha branca, mas está sonhando com coisas novas de Deus. Em realizar coisas novas para Deus. Ele não está olhando apenas pela lente do retrovisor, ele está olhando com a visão do farol alto. Eu quero mais de Deus, eu quero mais para Deus. Ele não deita numa cadeira de balanço, ele não deita numa rede, ele não pensa em parar, em se aposentar, porque não tem aposentadoria no reino de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você quer mais de Deus, mais de Deus, não importa a idade que você tem. Mas olha o que acontece com os jovens. Vossos jovens terão o quê? Terão visões. Significa, jovem, basicamente, a ideia de que o jovem ainda não tem a devida experiência, a devida maturidade. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem o quê? Visão. Ele abre os horizontes, ele tem o campo alargado, ele vê coisas grandes para serem feitas. Ele não vive apenas para atender o seu prazer imediato. Ele quer coisas grandes para Deus. Nós precisamos tanto, irmãos, que os de cabecinha branca têm o desejo de mais de Deus. Nós precisamos tanto que os nossos jovens e adolescentes tenham visão do que Deus pode fazer na vida deles e através da vida deles. Nós ansiamos tanto que este avivamento venha com grande graça e poder sobre todos nós. A pergunta que eu faço hoje é esta: a Igreja Presbiteriana de Pinheiros quer este avivamento? Deseja isso mesmo? Deus fez tantas coisas lindas, irmãos, no passado. De pegar uma igreja e levantá-la, e aquela igreja ser um instrumento para o avivamento da cidade, às vezes do país inteiro. Nós não podemos subestimar o que Deus já começou a fazer nesta igreja, e nós não podemos nos contentar com o que Deus já tem feito nesta igreja. Nós queremos mais. Nós não queremos nada que não venha de Deus, mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. Nós não queremos ir 1 centímetro a mais do que Deus nos ensina na sua palavra, mas nós não queremos ficar 1 centímetro aquém do que Deus exige-nos na sua palavra. Eu queria orar com a igreja hoje. Eu anseio isso. E se você anseia, eu troquei o hino, vamos fazer um grande clamor aí, ajuda. Tá, você faz isso.
Se você, e é Ele que vai fazer, se você anseia por isso, se você deseja isso de todo o seu coração, eu queria que você hoje, num gesto que não é tão comum aqui em Pinheiros, mas que você se levantasse do seu lugar, viesse aqui à frente. Nós temos pouco espaço, mas não é o gesto físico, é a resposta do coração. Eu quero, Senhor, que comece em mim, meu Deus. Tu conheces a minha fraqueza, mas eu preciso disso. A nossa igreja precisa disso. Então, se você anseia, vem aqui à frente. Vamos levantar um clamor ao Senhor. O nosso pastor vai orar depois por nós. Você que está aí na galeria, talvez você pudesse vir para frente aí do vidro. Se Deus se agradar de nós, coisas grandes e portentosas podem acontecer. Agora é hora de choro, de pranto, de acerto com Deus. E você vai sondar o seu coração e perguntar a Deus: o que é que eu estou fazendo? Está entristecendo o Espírito Santo. Me ajude, Senhor. Abra os meus olhos, meu Deus. Eu não quero ouvir e voltar a ser o mesmo. Eu não quero ouvir e voltar para casa e continuar do mesmo jeito. Toca a minha vida, toca o meu coração. Transforma a minha vida, Senhor. Restaura a minha sorte. Renova-me. Pastor Arival, por favor. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, para chorar os nossos pecados, para reconhecer diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas omissões, para clamar ao Senhor misericórdia. Nós nos apropriamos dessa palavra de Joel neste momento. E nós queremos clamar a Ti. Todos aqui, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos velhos, jovens, adultos, todo mundo, Pai. Eu quero pedir também, Senhor, que toda a liderança, a começar da minha vida. Eu não quero ser melhor do que ninguém, Senhor. Eu não sou. Nossa igreja não é. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos dessa visitação, dessa santificação, dessa purificação que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. E nós não temos medo de nos lançar nos Teus braços, porque o Senhor é o Espírito da verdade. A Tua palavra é a verdade. O Senhor vai nos conduzir, vai nos ensinar toda a verdade. Pai, faz isso agora, Senhor. Faz isso. Faz isso, Senhor. Para que o Teu nome não caia em opróbrio por causa do nosso testemunho. Para que o Teu nome não venha a ser ridicularizado na sociedade por causa do testemunho da Tua igreja. Mas que a Tua igreja seja sol, seja luz, seja sal da terra, seja relevante nessa sociedade, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.